aos irmãos na paz do Senhor. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Este foi para mim, irmãos. Agora para Jesus. Para mim não preciso se preocupar em fazer nada. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já quero estender a minha gratidão a Deus por mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor, de estar mais uma vez falando da palavra do Senhor, de estar mais uma vez cultuando a Deus, entregando a Ele todo o meu louvor. Fico feliz também de estar vendo alguns irmãos, aleluia, o pastor Jefferson, que é meu pastor também agora, e é um irmão, um amigo, é alguém que é da minha família, e ele sabe disso. Eu já queria, sem perda de tempo, pedir para que os irmãos abram a vossa Bíblia no livro de Ageu, capítulo 2, verso de número 3 e verso de número 9. Aleluia. Livro de Ageu. Ageu, capítulo 2, verso de número 3 e verso de número 9. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Amém. Os amém, ajude-nos misericórdia, por gentileza. Eu vou lendo para não tomar o tempo. Aleluia. Ageu capítulo 2, verso de número 3 e verso de número 9. A palavra do Senhor diz assim: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Verso de número 9. A glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Podem assentar, exaltando ao Rei Jesus. Louvado seja Deus. Amada igreja, ao meditar essa palavra, eu comecei a dialogar com o Senhor a forma do templo do Senhor na terra. Porque todos nós, como lendo a palavra templo, todos nós achamos que é a igreja feita de parede, cimento, tijolo. Aleluia. Mas verdadeiramente, se nós conseguirmos olhar o objetivo da palavra, vamos entender que o verdadeiro templo sou eu e sou você. E eu procurando ao Senhor dizer: Senhor, mas é culto de cura e libertação. E o Senhor disse ao meu coração: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E eu comecei a buscar o Senhor e dizer: mas o que tem a ver buscar o céu com a cura e libertação? E Jesus me disse que há templos que estão destruídos, há templos que estão parados, e por isso estão ajuntando enfermidade. Por isso existe enfermidade que ela faz mais efeito na alma do que no corpo físico. Porque nós sabemos que na vida de muitos a enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do Senhor. Mas é para que nós venhamos ter um testemunho aquilo que nós passamos. Mas a enfermidade na alma, muitas vezes para muita gente não tem cura. E vinha eu conversando com o Miller, e a gente falando, e por isso nós observamos em tantas pessoas, a casa de Deus, pessoas que já fazem 30, 10 anos, pessoas que nasceram no berço evangélico, e a pessoa continua na mesma posição, a pessoa continua do mesmo jeito. Por quê? Porque não estabeleceu a igreja aonde o Senhor quer habitar. Frequenta uma igreja como essa, mas verdadeiramente a sua própria igreja está vazia, está seca. Porque hoje nós vemos o povo perdeu o foco da palavra. Infelizmente o ser humano perdeu o desejo de ouvir a palavra de Deus. O ser humano perdeu o desejo de ver o Senhor habitar, porque achamos que nós devemos brigar por luta, só por bênção. Eu quero vitória, eu só faço isso, o Senhor me der isso. Fazemos propósito com Deus em base de troca. E nós começamos a perceber que a igreja que vive em base de troca, ela não é uma igreja que cresce, mas é uma igreja que incha.
É uma igreja que vive inchada, não é uma igreja que cresce, uma igreja que o Senhor fala como não é a igreja do templo. Aleluia, no livro de Atos, no primeiro amor, no livro onde eles se reuniam no templo e todos que chegavam, eles eram cheios do Espírito Santo. Hoje a visão do povo mudou. Hoje, se você transmite uma palavra, você vê uma pessoa pulando, falando em línguas, a gente já fala, o fogo caiu na igreja. Mas se nós observarmos a palavra de Deus, segundo a Bíblia, ela diz que quando o povo estava reunido, o vento que soprava sobre a igreja, todos eram cheios do Espírito Santo. Não era um, não era outro. Não era somente um outro ali, não. Era todos que saíram daqui revestidos do poder e da graça do Senhor. Todos ouviam e entendiam que eles eram o verdadeiro templo do Senhor. Aleluia. E quando nós começamos a olhar para a palavra, quando o Senhor estava dizendo ao meu coração, mas o templo, quando Ele está dizendo essa palavra, a Zorobabel, olha, vocês têm plantado e não têm colhido nada. Vocês têm semeado tanto, vocês têm bebido e não têm saciado a sede, têm comido e não têm matado a sua fome. Vocês têm comprado a melhor veste, têm se vestido de coisas finas, mas não têm se aquecido. Por quê? Porque o verdadeiro lugar onde eu habito está abandonado. Porque o verdadeiro templo, na qual eu me comprazo de estar presente no meio da sua vida, está nu, está deserto, está descoberto. Aleluia. E para entender o que o Senhor está falando, irmão, empreste o seu coração, porque antes da palavra chegar a você, ela está sendo injetada em mim primeiro. Aleluia. Se nós conseguimos entender quando o Senhor está dizendo, olha, só vai acontecer quando vocês pararem de fazer a própria casa de vocês, porque Ele disse, olha, Zorobabel, este povo na qual você reina, este povo só faz coisa fina, eles querem a melhor coisa que tem no mundo, mas só que não tem. Aleluia. Só que eles não têm a paz que existe dentro de lá. Por quê? Porque o meu templo está vazio. Aleluia. Nós conseguimos, irmão, no tempo de hoje nós conseguimos observar. Eu questionei tanto ao Senhor, irmão, quando eu cheguei em Catandu. Eu falei assim, o que eu vim fazer aqui? E a gente ia montar, a primeira mão, montaram um grupo de evangelismo. Me chamaram, eu falei, eu vou, porque eu tenho desejo de trabalhar com libertação, com cura sim. Eu tenho desejo de ver pessoas sendo libertadas. Porque eu sei muito bem o que é o diabo trabalhando na vida de uma pessoa. Eu sei muito bem o que é uma vida escravizada, uma pessoa escravizada. Um templo que é para o Espírito Santo habitar, ser habitado por espírito imundo. E eu orando ao Senhor, nós começamos a fazer segunda-feira, toda segunda faz culto nas casas. E começou todo mundo, irmão, só ir na casa de crente, na casa de crente. O irmão vai na igreja quarta, sábado, domingo, e na segunda-feira tinha culto na casa dele. Eu falei, isso está errado, eu não quero isso não, eu quero ficar, pregar para crente é fácil. Falar de Deus e ver a igreja gritar em glória é fácil, é gostoso. Mas se você ganhar aquela alma que está presa, que está acorrentada, e eu falei, eu não quero isso não, Deus falou, eu não vou mais não. Comecei a orar. Quando foi na quarta-feira, passou 5 horas da manhã, a gente estava na igreja orando. Nós estamos numa campanha nesse mês, e ele falou, hoje vai ter reunião 7h15. Falei, amém. Ao chegar lá, ele falou, nós nos damos o projeto, você vai assumir os cultos do lar. E aqui no meu coração, irmão, se alegrou. Por quê? Porque agora o Senhor colocou na minha mão aquilo que eu tenho desejo de fazer. E tinha mais 2 ou 3 irmãos que falaram, Juninho, agora dá para a gente fazer o que a gente quer. Buscar pessoas que estão sendo presas. Sabe por quê, irmão? A gente vai ao ponto de sábado, 2 horas da manhã, 3 horas que está voltando. Cada esquina a gente vê 7, 8 pessoas ali, irmão, entre mulheres e homens, se prostituindo, mexendo com droga. E você vai passando de carro, se você dá uma maneirada no carro, já vem, irmão, já ele se levanta quando ele sai, e encontra o carro achando que é droga. E aquilo chega em casa, me corta o coração. Porque o lugar de habitar, irmão, a minha vida e a sua vida, não é um lugar de tristeza. E o Senhor dizendo, o Senhor vai ser a cura. O Senhor disse, aonde o meu espírito chega, o corpo onde o meu espírito habita, o tempo espiritual, não há enfermidade que fica nesse corpo. É por isso que nós temos que colocar o templo do Senhor de pé. É por isso que ele dizia, olha, se esforça, tenha coragem. Aleluia, porque o Espírito, o meu Espírito está no meio de vós. O Espírito Santo, ele caminha no meio da igreja. Tem coragem, Babel, encoraja o povo. Diz a eles que onde eles estiverem, eu vou estar com eles. Fala para eles que eu nunca vou deixar só, mas que eles ponham a minha casa de pé. Aleluia. Para entender, irmão. Por quê? Porque o templo que nós vivíamos, o templo que nós habitávamos antes, era um templo sofrido, irmão. Aleluia. Eu me lembro, irmão, que tinha um pastor que trabalhava comigo fazendo enxerto, e ele pegou e falou, encanou que ele ia me ganhar para Jesus. 3 dias, irmão. 2 dias no evangelizou. No terceiro dia
estava com nós no bar tomando cerveja, mas deu conta de desviar ele. E eu fico pensando, irmão, como que pode uma pessoa que está na casa de Deus, prega a palavra, sobe no culto, pode se deixar levado pelas coisas do mundo? Porque o templo não está habitado, o templo está fraco, está caído. Nós temos que edificar o nosso templo, irmão, mas não edificar, Senhor, eu preciso de tal, não é, irmão, com bênçãos materiais. O templo de Deus foi edificado pelo poder do Espírito, pela presença de Deus. Não existe no templo, porque ele diz, aleluia, que o templo dele tem que ser cheio do Espírito, aleluia. E quando nós comparamos, irmão, nós costumamos ver pessoas, eu só quero ficar no meio de pessoas que é crente, não gostamos de sentar no meio de uma pessoa que está mal vestida, ou sei lá, veste, talvez ela venha na igreja, porque tem muitos nos dias de hoje, irmão, que acham que é a quarta pessoa da Trindade, é o Pai, Filho e Espírito Santo que era na terra, é o santarrão, irmão, não pode ver ninguém, se preocupa com o brinco que a outra está usando, com o outro está com a roupa, com a calça, com o sapato, aleluia, irmãos. Mas tirando essas roupas, irmão, tirando essas belas roupas que muitos veem todo bonito, irmão, mas só que tira essas roupas, irmão, essas vidas tem sonho, tem projeto. Esse pé que está calçado, o melhor sapato, irmão, está cansado de pisar em DST. Esse corpo que tem vestido, irmão, a melhor roupa, está cansado de sofrer. Aqui dentro parece uma coisa, é igual aquela mulher que Jesus encontra com ela, está vindo com o seu filho, no outro te pergunta ela como vai. Ela diz, vai tudo bem. E o seu filho estava morto, porque ela sabia que estava assim de frente com Jesus. E ela tem coisas para trás, tudo bem, é a mesma coisa. Alguém botou para e aí, irmão, como você está? Pai do Senhor, ô irmão, eu estou bem. Mas se você for ver, está chorando por dentro. E nós não temos essa visão, por quê? Porque muitas vezes nós deixamos, querendo alegrar a nós mesmos, esquecemos, irmão. Aí eu não prego para essa pessoa, aquela lá não serve para fazer isso porque ela só erra, aquela lá não serve para fazer isso porque ele só peca, aquela lá não serve para fazer isso porque, olha já o jeito que ele anda, o jeito que ela anda, irmão. E me traz a memória do Senhor. A mesma coisa fizeram com Jesus, já que ele é o rei dos judeus, já que ele é o Senhor dos senhores, vamos levar essa mulher que adulterou para ele, vamos ver o que ele fala. Aleluia. E a palavra diz que o Senhor estava rabiscando o chão e chegou aquela multidão, cada um com uma pedra na mão, com essa mulher, dizendo, Jesus, essa mulher adulterou. E o Senhor sabe que na lei, quem adultera, quem traz seu marido tem que ser apedrejado. O Senhor, com a sua palavra, diz, é verdade. Então atire a primeira pedra quem nunca pecou. Apedreja é a primeira pedra quem nunca pecou. Eu acredito que naquela hora que ele falou assim, é verdade, eu vi todo mundo levantou a mão, falou, agora vai começar. Teve gente que soltou a pedra na própria cabeça. Por quê? Atira a primeira pedra, irmão, enquanto você está olhando. Esse templo que nós vamos sentar do nosso lado faz parte do corpo de Cristo, faz parte do meio do Senhor, faz parte, não importa a situação que ele está, faz parte, com enfermidade ou não, na tristeza ou não, na luta ou não, nós somos herdeiros do céu. Não importa a dificuldade que você se encontra, e o Senhor tem olhado a sua dificuldade, sim, Ele tem visto, mas só que a preocupação dele maior não é encher a sua casa dos bens materiais, não é encher a sua vida, não é te dar o melhor emprego, não é te dar o melhor salário, não. A preocupação do Senhor é ver que com você Ele pode lutar na terra, é Ele olhar e falar, ainda na terra há um templo onde meu Espírito pode habitar, ainda alguém lá na terra que eu posso usar da minha maneira, ainda existe alguém lá na terra, aleluia, que olha para mim, sabe porque Ele disse assim, aleluia, no segundo livro, capítulo 2, no verso 2 de Jeremias, falando Jeremias, fala para esse povo que eu sinto saudade de quando eles caminhavam numa terra que eles choravam, que eles sofriam, mas eles iam adiante de mim, em uma terra que não se semeava, eles não gastavam, Jeremias, aquilo que eu dava a eles, em qualquer lugar, Jeremias, ele não depositava, Jeremias, aquilo que eu entregava na mão deles, eu ia diante deles, Jeremias, e eles não semeavam no Egito, eles não semeavam no deserto. Tem quantas pessoas que estão semeando aquilo que Deus já dá fora? Está deixando perdido, irmão, aquilo que Deus colocou. Irmão, tem gente, irmão, que diz, mas eu sou da mocidade, eu tenho 15 anos, eu tenho 14, eu tenho 13, eu tenho 12, isso aí é para quando eu ficar mais velho. Tá certo, então tinha que ficar dentro do ventre da mãe até os 20 anos, porque a palavra diz assim, que Deus nos escolheu no ventre de nossa mãe, ainda mesmo que nós éramos fome, Ele já nos conhecia, já tinha traçado um plano para nós, Ele já tinha uma promessa na nossa vida, ainda que é de fome, aleluia, porque isso é o tempo, é tempo de ficar, irmão, porque a palavra diz que virão os maus dias, e não vai escolher, irmão, aqueles que está forte ou que está fraco, sabe por quê? Tem gente que está na igreja, irmão, 30 anos, e o diabo se alegra dela, por quê? Porque não incomoda, irmão. Só vai na igreja, só enche, só respeita um banco.
Não incomoda, irmão. Não incomoda, inferno. Crente, irmão, nós somos que a gente tem que incomodar, irmão, o diabo. Ele tem que olhar para nós, tem que sair fora, irmão, não querer ficar perto de nós. Aonde já se viu, irmão? Aleluias. É tempo de erguer um tempo, irmão. Aleluias. Eu não vim aqui, sabe por quê? Às vezes todo culto, irmão, nós estamos acostumados a ouvir: Deus tem uma promessa para você. Isso aí você está cansado de saber. Deus tem uma vitória para você. Isso aí você está cansado de saber também. Você ouve todos os dias. Todos os cultos, uma coisa: Deus vai entrar no meio da sua família, vai entrar no meio da sua vida, Deus vai te dar uma bênção. Isso aí nós também está cansado de saber. Tudo isso nós já cansamos de ouvir a promessa de Deus, irmão. Mas é o tempo de começar a viver a promessa de Deus. Aleluia. O Senhor está dizendo ao povo, eu me lembro sim, eu me lembro sim da promessa, eu me lembro sim daquilo que eu tenho desde lá dos antigos, desde o tempo passado, desde o tempo de Moisés. Eu me lembro a promessa que eu tinha na vida do povo. Mas para isso, o meu tempo tem que estar de pé. Mas para isso tem que construir um lugar para o meu espírito habita. Tem que construir um lugar para que eu possa chegar e fazer aquilo segundo o meu querer. Eu tenho projeto, eu tenho sonho sim. Porque o meu caminho não são meus caminhos, o meu sonho não são seus sonhos. Os meus sonhos são maiores do que o de vocês, meu papel. Abandona essa casa, abandona esse teu jeito de viver. Pede para esse povo abandonar, fala para eles que eles estão se agradando dele mesmo, estão indo para lugar algum, estão vivendo, não estão plantando, não estão colhendo. Por quê? E quantas pessoas assim, e eu disse ao Senhor, e Deus me disse assim: sabe por quê? Na minha igreja tem muitos dons enterrados, tem muitos talentos que estão enterrados, e muitas pessoas que têm dom e não têm usado. Aleluia. E acham que eu estou em tudo o que eles fazem. Segundo, irmão, o caminho que nós adentrou não tem como voltar para trás. Porque existe, a Bíblia diz, o Senhor diz: eis que tenho posto diante de ti a bênção da porta, a porta da bênção e da maldição. Escolher, pois, a bênção e viver abençoado. Agora, se você escolher a maldição, ela vai matar os seus dias. Aleluia. E às vezes nós entramos na igreja dizendo assim: olha, Senhor, mas o Senhor não olha para a minha vida. O Senhor não olha para mim. Como que eu vou ser usado? Aleluia. Eu queria chamar a sua atenção, irmão. Abra comigo sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, e verso de número 1. Aleluia. A carta à igreja de Éfeso. Aleluia. Para que você entenda o que o Senhor quer contigo nesta noite. Diz assim a palavra. Nós vamos ler até o verso de número 7. Diz assim a palavra: ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram mentirosos. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Dá uma parada para você entender. Aleluia. Quando João está escrevendo essa carta à igreja de Éfeso, o Senhor está olhando para a qualidade da igreja. Porque às vezes nós queremos tanto, mas o Senhor enxerga a qualidade da igreja também. Porque João está dizendo, Deus, para a boca de Jesus, meu irmão, instruído pelo Espírito, dizendo: olha, diz aquele que anda, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ou seja, Jesus está dizendo: eu ando no meio da minha igreja. Avisa eles que eu estou caminhando no meio da minha igreja. Ele está dizendo: avisa eles que eu conheço as obras dele. Eu sei o que eles têm suportado, eu sei o que eles têm chorado, eu sei o que eles têm sofrido. Avisa a minha igreja que eu ainda estou no controle da minha igreja, que eu ainda estou no controle da situação de tudo. Aleluia, porque você não serve a um Deus, irmão, que não tem olho e não vê, que tem olho e não toca. Aleluia, porque Jesus, irmão, para fazer o milagre, nós nunca conhecemos Jesus intelectual. Eu nunca vi a palavra dizendo: não, o Jesus aceitava na porta do shopping. Não, a palavra diz que ele ia entrando, e aonde ele ia passando, irmão, a multidão ia acompanhando. Quem falou que no meio daquela multidão só havia pessoa santa demais, só havia pessoa que era crente demais? Não, porque ele estava enfermo. Aleluia, quantos demônios Jesus ele expulsou? Gadara, irmão, endemoniado. Ele chegava, irmão, e ia sabia, porque conhecia
sabia, irmão? Enquanto nós passávamos, temos sido afrontados. Muitas vezes saímos da nossa casa, irmão, uma vez voltamos envergonhados, de cabeça baixa, porque alguém, irmão, questionou a gente na rua, alguém falou alguma coisa, por quê? Onde é que está o Espírito? O Espírito Santo da verdade. Onde é que ele tem habitado? O Senhor diz a eles que aquele que anda nos 7 candelabros de ouro, fala para eles o caminho no meio da igreja. Eu conheço as obras. Aleluia. Jesus nunca foi, irmão, de ficar caminhando em ruas de ouro, irmão. Aleluia. A palavra de Isaías diz que ele era homem sofrido, não tinha aparência nem formosura, era testado no trabalho e ninguém desejava ficar perto dele. Aleluia. E nós achamos que temos que todo mundo querer estar perto de nós. Todo mundo tem que achar que nós somos o centro da atenção da terra, a bolacha, a última bolacha do pacote, a última cobra no deserto. Às vezes achamos, irmão, que nós somos o centro da terra. Está errado. Aleluia.